Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Kanji. Aqui em Porto Alegre está um pouco frio hoje. Espero que não congele a gente. Ainda não começou o verdadeiro inverno. Então, o próximo Kanji é montanha. A montanha é o resultado, na maioria das vezes, de erupção vulcânica. Então, lá do meio da terra lá vem aquele jorração de pedras, né, incandescentes, e joga lá para cima. Opa, essa caneta aqui eu troquei a tinta e ainda não está saindo. Então o vulcão joga fogo, né, para cima, e aí quando desce vai criando lá uma montanha de pedra, né, e que vai, depois que esfriar, e com o tempo vem terra, vem capim em cima, aí vira montanha. Então, isso aqui ficou assim, base, né? Então, o ideograma da montanha ficou assim, tá? Isso aqui se lê Yama. Yama é montanha, ok? Então, traço 1, 2, 3, é Yama. Leitura dele, Yama, que em letras latinas, tá? E também pode ser lido como San. Por isso que tem o Fuji-san, né? Monte Fuji, Fuji-san. Eu, quando era pequeno, esse san eu achava que era o senhor, né? Senhor Fuji, já que o Monte Fuji é endeusada pelos japoneses, eu achava que era o senhor Fuji, né? Mas é leitura desse kanji aqui, leitura do Yama, que é leitura onyomi, san, Fuji-san, né? Monte Fuji, ok? O segundo kanji que vamos ver é o kanji de campo de arroz. Na China eu sei que plantam arroz nas montanhas, porque como desce água de cima para baixo, né? A água nunca vai subir, vai descer, aliás, a água deve subir, né? E depois lá de cima desce. Mas na montanha, na parte externa, a água vem de cima para baixo. Então o pessoal colhe aquela água e faz campo de arroz no meio da montanha. Então, tipo assim, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, várias camadas, vários andares de plantação de arroz em toda a volta da montanha, né? Então, aquilo é plantação de arroz. O que acontece com o arroz? O arroz, ele cresce bem dentro d'água e é plantada dentro d'água. Faz o grão germinar, quando tiver uma muda, se planta numa certa distância dentro d'água, jogam dentro d'água. Então, vamos dizer que as mudas têm uma certa distância, mas como tem que ter água, então tem que fazer uma reserva de água, né? Então, reserva de água, um reservatório de água. Esse reservatório de água vai ser necessariamente um quadrado,
tá? E para indicar que é um campo de arroz, aqui no Rio Grande do Sul eu acho que fazem valos, né? Valo, fazem valos onde entra água, né? E mais um para cá. Então esse aqui ficou o ideograma para campo de arroz, tá? Ideograma Candi para campo de arroz. Então você vai escrever assim: 1, 2, 3, 4, 5, né? Campo de arroz, ok? O Candi, o ideograma para força, é esse aqui. Tá? A gente vê esse ideograma aqui tatuado no braço dos lutadores, né? MMA, pessoal do karatê, a gente vê o lutador de judô, esse pessoal que gosta de fazer força, né? Então a gente sempre vê tatuado no braço, né? Muitos deles tatuam esse ideograma aqui, tá? Então ele escreve assim, ok? Esse ideograma é de força, significa força. E se eu coloco aqui embaixo do campo de arroz, que criatura é essa que faria força num campo de arroz, né? Fazer força, né? Ser homem, né? Então o Candi, o ideograma para homem, é isso aqui. Junta campo de arroz e Candi de força. Aí se torna homem. Homem masculino, né? Homem masculino. Então homem masculino é otoko. 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 Otoko é homem masculino, tá? Homem masculino. Otoko. E isso aqui é campo de arroz, então é hatake. Hatake. Aliás, o hatake é a área onde se faz plantação, tá? Onde faz plantação. Isso aqui é só tá. Leitura dele é tá. Campo de arroz é tambo, né? Então leitura dele é tá, ok? Aqui ficou muito grande aqui em cima, né? Tem que grafar um pouco mais harmônico, né? Então faz aqui campo de arroz, né? E Candi de homem embaixo, tá? Aliás, de força embaixo. Então quem faz força num campo de arroz é o homem. Então o Candi para homem é isso aqui. Palavra japonesa para homem masculino é otoko. Para mulher é onna. Onna. Onna é mulher. E o ideograma para mulher, né? Escreve assim: 1, 2, 3. Isto aqui é a figura da mulher japonesa chinesa, pré-moderno, né? Mulher de kimono. A mulher de kimono, a mulher asiática, quando caminha, ela não caminha abrindo as pernas, que nem os homens, né? Então ela tem que caminhar com a perna mais fechada. Então o kimono japonês, por exemplo, era muito apertado na parte de baixo. A mulher não podia dar passos muito grandes, só podia dar passos pequenos. Então ela meio que caminhava meio que com passos rápidos, né, para andar mais rápido, mas não com passos grandes. Passos grandes só foi possível na era moderna através do uso ou do vestido ou da calça, né? Aí dava para dar passos largos. O kimono nunca deixou, né? Muito apertado, ok? Muito apertado. Então aqui, coloca aqui a cabeça aqui da mulher, aqui o ombro, né? O kimono japonês, ele é muito linha reta. Deixa eu desenhar aqui os traços do kimono
japonês, tanto homem quanto mulher. Aqui o ombro, né? E aqui uma tira de pano, tá? E aqui a parte central do kimono, né? E aqui podia fechar que nem esse aqui, ó, né? Abrir e fechar, ok? Seriam uma tira de pano, outra tira de pano, outra tira de pano, outra tira de pano, outra tira de pano. São 4 tiras de pano na mesma largura, cai em linha reta para baixo. Das mulheres é mais longo, né? Das mulheres é mais longo, vai até lá no tornozelo, né? De qualquer forma, para que o kimono da mulher japonesa ficasse em linha reta, ela tinha que preencher, né? São peças que elas usavam aqui na cintura para esconder a cintura fina. Tinha que deixar reto, né? Que era para ficar reto, né? E achavam que era bonito ficar reto assim, olhando de fora, né? Okay? Então esse é o estilo de kimono da mulher japonesa e do homem também, tá? O que difere o kimono do homem e da mulher são as cores. Dos homens são assim, tudo meio preto, meio azul, né? Poucos desenhos, né? E das mulheres são tudo coloridos, né? Parece que um kimono de mulher no Japão, né, pode custar o preço de um carro novo, né? Porque tem bordado em ouro, desenhos, né? E essas coisas assim, tá? É uma coisa impressionante. Mas o ideograma, o kanji de mulher é esse aqui. Vou escrever um pouco maior aqui para visualização. Vou escrever aqui no meio, né? Então, 1, 2, 3, tá? Esse aqui é o ideograma para mulher. Traço aqui é 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Ok? Mulher. Se lê onna. Onna. Ok. Então vimos o kanji de homem, otoko, mulher, onna, e vimos também campo de arroz, kanji de força, né? Força. E montanha. Montanha, campo de arroz mais força da homem, mulher e ideograma de grande, né? Uma barra horizontal, 1, 2. Então, 1, 2 e 3. São três traços. 3 traços. Grande, tá? Grande. Bem fácil. Ó, 1, 2, 3. Esse aqui se lê O, né? 2 vezes O. Para escrever em português, eu vou colocar o O e colocar sinal de longo em cima. O, para não escrever 2 vezes O, senão você vai ler O. Não é O, é O. Grande, né? Ok? O próximo é fogo, né? Fogo. O kanji de fogo vem de uma fogueira, né? Eu aqui sou ruim de desenho, mas vamos imaginar aqui uns pedaços de lenha, né? Uns pedaços de lenha aqui, né? E pegando fogo, ok? Pegando fogo. Aí sai fogo e sai fumaça, né? E esse aqui foi pictografado assim, né? Só 2 pontinhos, como fogo aqui, a parte de cima.
E a parte da lenha aqui, né? Isso aqui é fogo, tá? Fogo. Isso aqui é ri, se lê ri. Ri. Fogo. Ri para fogo, né? Fogo. Também se lê K. 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 Porque o K tem a terça-feira, dia da semana, é Kayobi, né? Terça-feira é dia do fogo, né? Em espanhol é martes, que é o planeta do fogo, né? Planeta do fogo, tá? E aqui em japonês é Kayobi, né? O dia do fogo, tá? Do elemento fogo. Na verdade, esse fogo é da alquimia chinesa. Antes de existir a química, havia a alquimia, né? Que manipulava elementos da natureza para transformação. Por exemplo, é considerado que a fabricação de uma espada é resultado de conhecimento da alquimia antiga, né? Então eles conseguiram forjar o aço, né? Para criar a espada a chinesa, a japonesa, e depois a espada japonesa vem a se tornar um exemplo de uma espada muito cortante, né? Muito que dá medo, né? Só de olhar a espada dá medo, né? Então, Kayobi, né? Ri, fogo, né? Fogo. E depois outro kanji agora é o água. A palavra água em japonês é mizu, né? Mizu, que mi, su e ten. Fica mizu, água, ok? Mizu. Então a água é 1, 2, 3, 4. Tem 4 tracinhos aqui. Vou colocar dentro de um quadrado aqui, tá? Mizu, água, tá? E se lê sui também, sui, tá? Sui. Por exemplo, a torneira em japonês é sui-do, do de caminho, estrada, né? Judô, karatê, do é caminho. Então, caminho da água é torneira, né? Onde a água passa. Então, é sui-do, é a torneira, né? Onde a água passa, sui-do, ok? Então, isso é água, mizu, né? Mizu. Tranquilo, né? Esses kanji são fáceis de aprender, né? São fáceis, ok? O próximo kanji aqui na lista que eu coloquei para estudarmos hoje é kanji de metal. Metal, aqui mais é ouro, né? Ouro, que vem a ser também ideograma para simbolizar o elemento metal na alquimia antiga, tá? Então ele tem um radical aqui que também é um traçado de um ser humano, né? Ser humano transformado em radical é assim, mas que pode simbolizar um telhado, um telhado de uma casa, né? Aí tem 2 barras aqui horizontal, 10ª barra vertical, 2 pontinhos aqui e fecha, tá? Esse aqui se lê Kin, é K-I-N, vai ficar parecer M, vou colocar N, Kin. Então, sexta-feira é dia do metal.
sexta-feira. Kinyobi, kinyobi, né? Sexta-feira, tá? Kinyobi, yobi, né? De dia. Nós já vimos isso aqui, né? Kinyobi, dia. Você pode ler ri ou bi. Kinyobi, sexta-feira, tá? É dia do metal. Depois vem a terra, né? Terra. 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 1, 2 e o de baixo um pouco mais longo. Um pouco mais longo. Isso aqui se lê do. Do. Terra. Doyobi, né? Doyobi é sábado. Doyobi. Doyobi. Tá? Terra. Tá? Depois, vamos ver aqui o kanji de pessoa. Pessoa. Eu escrevi aqui há pouco, né? Mas você imagina aqui uma cabeça, né? Uma pessoa aqui, né? Mais ou menos braço aqui e perna aqui, né? É uma figura bonita, né? Um ser humano, né? Perfil, né? E aí, a nível de ideograma ficou assim, ficou só uma linha aqui, tá? E uma linha aqui. Então ficou assim, 1, 2, ok? Esse aqui é pessoa, pessoa. Ser humano, né? Pessoa. Isso aqui é ser humano, hito, hito. E pode ler também nin. Nin, ni, nin. Por exemplo, brasileiro, o Brasil, din. Então tem o din também, né? Nin ou din. Tá? Brasil din, Nihon din, japonês, Nihon din, né? Din, tá? Ninguém, pessoas, ninguém, seres humanos, né? Pessoas, tá? A forma de ler, cada ideograma tem várias leituras, tá? Depende da situação, depende da palavra que vem antes, depende da palavra que vem depois, né? Aí usa uma ou outra leitura. Muitas vezes, claro, ninguém é obrigado a saber de tudo, então a gente recorre a dicionário toda hora, né? Mesmo que a pessoa esteja na universidade, né, saiba muito, ainda assim está recorrendo a dicionário, porque o dicionário é como se fosse uma legislação, né? Está lá o uso e a leitura das palavras. Por exemplo, uma vez um monge japonês me perguntou, como é teu nome? Eu disse, meu nome é Shin Ichi, né? Mas Shin, tem dezenas de Shin nos ideogramas. Aí, mas como é que se escreve esse Shin, né? Tem o Shin de Shimbun, de jornal, né? Shin de novo, né? Jornal, Shin de verdade, Shin de não sei o que, tem dezenas de Shin. Aí eu escrevi para ele, só que ele nunca tinha visto aquele kanji ali, né? Daí ele foi ver no dicionário, que kanji era esse, né? E aí como eu também não sabia direito, mais tarde, fui perguntar para um chinês assim, escuta, tu reconhece esse ideograma aqui? Esse ideograma é assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o Shin que foi utilizado para meu nome, né? Shin, tá? Que kanji é esse? Ele disse, isso aí foi adotado por um império chinês, né? Ele não foi uma grande império, isso que foi um pequeno império, tá? E o imperador adotou esse ideograma aqui para chamar o império dele. E aí acho que algum japonês lá pegou e botou meu nome, né? E muita gente não sabe ler esse aqui, tá? Então aí nesse caso se recorre sempre a dicionário, tá? O dicionário vai ser o verdadeiro amigo, né, de todas as pessoas que estudam idiomas,
mas em japonês, ele praticamente tem que acompanhar o dia a dia, né, das pessoas que estudam o japonês, tá? Então, vimos hoje 10 ideogramas, vamos revisar. Yama, montanha, ta, de campo de arroz, otoko, de homem, juntando campo de arroz e força, mulher, onna, grande, o ki, né? Fogo, ri, mizu, água, kin, metal, do, terra, e hito, pessoa. Esse kanji é de kanji de pequeno, tá? Pequeno. Kanji de pequeno, vai aqui, 1, 2, 3, 4. A ideia de pequeno, né? Tá? É isso aí. Por hoje ficamos aqui. Então, bom proveito. Tentem estudar e formas de estudar kanji, né? Tem gente que aprende kanji muito rápido, né? Aqui no Brasil, porque o pessoal tem algumas pessoas têm capacidade, têm facilidade para estudar, não só idiomas, quanto são bons em memória, olha a figura e associa. Mas escrever kanji é outra história. Assim como você aprendeu a escrever o português, começando pelo ABC, a pessoa diz beabá, né? ABC, e continua escrevendo todos os dias, durante 4 horas, 5 horas na escola. Se a escola tem 5 horas de aula, é 5 horas ou 4 horas e meia, todos os dias escrevendo, né? Escrevendo, até você aprender a escrever rápido e fluido depois de alguns anos, né? Então ninguém aprende a escrever rápido nenhum caractere, nenhum idioma, né, de uma hora para outra, né? Então você pode até aprender a ler muito rápido, reconhecer, mas escrever é outra história. Então, para quem quer escrever, a sugestão é só uma, não tem outra, só tem uma forma, é treinar, tá? Treinar. Uma criança japonesa treina todos os dias, né? Páginas e páginas, escreve a mesma coisa, tá? Repete. Continua repetindo, né? No dia seguinte, mais. Terceiro dia, mais. Quarto dia, mais. Quinto dia, mais. E continua usando, né? O tempo inteiro, né? Essa me parece ser a única forma de aprender uma língua, né? Usar e repetir. Falar, ler, ouvir, né? Ouvir, falar, ler, escrever, repetir. Parece que não há outras formas, né? Uma forma de repetir, por exemplo, uma frase, uma sentença, um parágrafo, é você gravar ou pegar uma gravação e colocar num fone de ouvido e ficar ouvindo, né? Sei lá, meia hora, 1 hora por dia, né? Todos os dias, né? Qualquer língua serve, né? Inglês, francês, não importa. Tem que acostumar o ouvido, né? E gravar as palavras, depois colocar ordem nas palavras e aprender o sentido deles. Como é que uma criança aprende a falar? Primeiro ouve, não fala nada, né? Um bebê não fala nada, né? Só ouve. Aquilo entra na cabeça, né? Entra. E aí a mente da criança, ela grava, né? De tanto ouvir, vai acabar gravando, né? E o segundo passo é botar de boca para fora, né? Botar para fora, é falar, tá? Ler é um artifício que a humanidade criou, né? Para eternizar as palavras, tá? Para eternizar. Porque se não escreve, se apaga muito fácil. Em épocas antigas, né? Quando não havia escrita ainda, só se falava. Então, os anciãos nas tribos
reunia os jovens, adultos, todo mundo, e o ancião da tribo ficava falando as histórias passadas deles para eles não perderem a cultura. Ainda hoje, aqui no Rio Grande do Sul, parece que tem tribos indígenas que fazem isso, eu já escutei isso, tá? São os velhinhos indígenas aí, né? E chegam e reúnem a turma ali e ficam contando histórias, porque eles não estão escrevendo, né? Não tem escrita ainda, né? Então as crianças, claro, devem estar lendo, mas imagina um velho índio de 80 anos aí, né? Nunca aprendeu a ler nem a escrever, né? Ele vai ter que falar só, né? Então se aprende ouvindo, vendo, ouvindo e falando, e conversando, trocando ideias. Então essa parece ter sido a forma única de transmissão de informações. Se chama conhecimento por transmissão oral, né? E depois que foi inventada a escrita, no Egito Antigo, né, papiro, a China parece que historicamente criou papel, né, registrou no papel, mas antes do papel, os chineses escreveram em taquara, bambu, né, faziam tiras, né, é que muita gente conhece taquara fininha, mas na China, no Japão, tem taquara enorme, né? Largo, diâmetro enorme. Aí os caras cortavam aquilo ali, rachavam, limpavam e faziam placas. E taquara, ela dura muito, né? E lá escreviam as mensagens, os pensamentos budistas, taoístas, né? Escreviam e guardavam as placas, né? Então a biblioteca antiga, né? Eram placas de chapas de taquara, de bambu, né? Depois virou tábua, né? Pegaram madeira, começou a fazer tábua e as tábuas viraram placas e nessas placas escreviam os pensamentos, né, as ideias. Não sei se chegaram a escrever livros, né, mas eu sei que muitas dessas escritas foram descobertas, né, em forma de placas de taquara, bambu e placas de madeira. E chegamos nos dias de hoje, né, agora estamos numa era digital, né, não tem papel, não tem nada, então é tudo digital. Esse mundo digital pode ir pelos ares, por um aperto de um botão, né? Você escreve um livro inteiro de 500 páginas, estou lá no Windows lá, né? Pega o Word lá e escreve, né, um livro inteiro de 500 páginas. Aí acontece alguma coisa no computador e apaga tudo, né? Perdeu 500 páginas e mais o resto, né? Então estamos numa era fantástica, né? Tá? Toma cuidado para não perder as coisas que você escreveu no computador. Salva aqui, salva no Google, salva em vários lugares para não perder, tá? Inclusive essa aula, salva em alguns lugares aí para não perder. Pode baixar do YouTube, né? Guarda lá no computador e do computador grava em algum outro lugar, né? Alguma outra pasta na esfera digital, ok? Então, muito obrigado por hora.